A pessoa vai chegar e falar: moça, não sei o nome do livro, eu não sei o nome do autor, eu não sei a editora, mas eu sei a frase que tem atrás do livro. Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu vou contar sobre meus 5 anos trabalhando numa livraria. Bom gente, esses dias eu deixei uma enquete lá na aba comunidade aqui do YouTube, falando qual assunto vocês queriam ver primeiro. Eu coloquei 2 assuntos, que era de curiosidade literária ou falar sobre meu trabalho na livraria, porque tinha gente pedindo sobre. E o que ganhou foi o assunto de hoje, que é sobre livraria. Na verdade, eu vou fazer esse vídeo explicando tudo. Vou tentar deixar separadinho em vários tópicos, então se você quiser pular para as partes que você mais acha interessante, fica à vontade. Eu sei que para todo mundo que gosta de literatura, gosta de livro, com certeza frequenta muitas livrarias, deve ter aquela curiosidade de como é ser um funcionário de livraria, um livreiro. E com certeza a realidade de você trabalhar em uma livraria e ser um consumidor, um cliente, são coisas extremamente diferentes. Isso eu falo em todo o âmbito de atendimento ao cliente. Quem trabalha em comércio, quem trabalha em shopping, qualquer loja, seja livraria ou não, sabe como que são os perrengues também que a gente tem nos bastidores. Ano passado eu fiz 2 posts lá no Instagram também falando sobre como é trabalhar numa livraria e falando pro povo não romantizar também o trabalho em uma, porque é algo totalmente diferente do que a gente vê, por exemplo, em filmes e séries, e também a ideia que a gente tem quando é só o cliente e entra numa livraria, às vezes não sabe muito bem como é, ou você tem uma ideia, mas não chega nem próximo do que de fato é trabalhar lá dentro. Então, se você é aquela pessoa que trabalha ou trabalhou em livraria como eu, ou se você trabalha com atendimento ao cliente, ou se você é uma pessoa que deseja trabalhar no futuro em uma livraria ou abrir uma livraria, seja muito bem-vindo a esse vídeo, porque eu vou contar desde o início de como trabalhar em uma, qual livraria eu entrei, o que eu passei lá dentro, as situações, desde bizarras, boas e ruins, e também mostrar para vocês que existe uma grande diferença hoje entre livreiro, o significado de livreiro, e vendedor. Já recebi muitas perguntas assim, e o principal e mais simples de todos é você mandar um currículo, seja indo até a livraria que você deseja trabalhar, ou mandando também o currículo pelos sites. E também ficar de olho em perfis, por exemplo, do Instagram, em livrarias pequenas, livrarias independentes. Eles sempre colocam lá o que eles estão precisando, às vezes para a parte administrativa ou também para funcionários que faz a parte de organização de livros, indicação e tudo mais. Site da livraria, então, onde você consegue mandar o currículo. Ao final dos sites você encontra Trabalhe Conosco e você manda por lá. Se você tem uma recomendação dentro, conhece alguém que trabalha lá dentro da livraria, isso também ajuda muito. Outra coisa também que é muito boa é se você tem experiência com vendas ou se já trabalhou em uma outra livraria. Tem muita livraria que pega também pessoas que estão procurando o primeiro trabalho, como o jovem aprendiz, por exemplo. Eu acho que desde que eu entrei no Instagram, no Bookstagram, em 2021, eu nunca falei abertamente qual a livraria. E eu acho que eu só falei para algumas amigas no Bookstagram, no privado. Mas enfim, eu trabalhei na Livrarias Curitiba. Na época eu não conhecia, porque ela é só famosa aqui em São Paulo e principalmente em Curitiba, né? Já que tem o nome de lá. Eu estava acostumada com as livrarias da Nobel, Saraiva, a própria Leitura, que tem no Brasil inteiro, e na Travessa, lá no Rio, e agora tem Travessa também em São Paulo. Eu entrei então na livraria em 2017 e saí de lá agora, foi bem recente, fevereiro desse ano. Afinal de contas, então, como que é trabalhar na livraria? A gente tem aquela ideia, desde quando eu era cliente, e você provavelmente, de que quando você vê um funcionário de livraria, ele tá fazendo o quê? Correndo pro lado e pro outro, atendendo o cliente, caçando o livro que o cliente quer, arrumando seção, colocando os preços. A gente vê muito essa confusão ali, né? Ou às vezes eles estão em dias tranquilos e parados só para receber o tal cliente. Cada livraria tem seu jeito. Eu vou falar aqui das redes grandes porque são as que eu mais conheço. A Livrarias Curitiba é uma rede muito grande de livraria que tem mais de 50 anos, como por exemplo a Livraria Leitura, como foi também por muito tempo a Saraiva e a Livraria Cultura. Vou falar que eu trabalhei, que além de arrumar sessões, guardar livros, receber mercadorias, atender clientes, na nossa a gente recebia comissão por tudo que a gente vendia também. A gente fazia encomendas também de didáticos, paradidáticos em épocas escolares, mas também fazia vitrines. Eu fazia muita vitrine e mesas comemorativas. Montava eventos, algum lançamento de autor que era na livraria, e também a gente tinha meta.
toda semana uma meta para cumprir. A gente tinha ali um valor para fazer toda semana. Mas eu acho que o mais importante de você trabalhar numa livraria é indicar livros. Indicar livros numa livraria é muito desafiador. É mais desafiador de quando você está aqui agora sentado falando de livro pelo YouTube ou postando fotos e resenhas no Instagram. Não é a mesma coisa, gente. Você está lidando frente a frente com pessoas. E são pessoas de diversos tipos. Pessoas que gostam de ler, mas não têm o mesmo gosto que o seu. São pessoas que não gostam de ler e elas querem começar a ler. Nessa de idade, de pensamentos, ideias, etc. Indicar livros para esse povo, frente com ele, esperando a reação dele ali, ao vivo, em tempo real, é muito difícil, mesmo para você que tem uma carga de leitura muito grande. Então, para você conseguir vender o produto, você tem que primeiro conhecer ele. Por exemplo, vai chegar um cliente bem simples que vai pedir livros para crianças de 3 a 10 anos. Indicação para pessoa em luto. Recebi muito isso. O cliente também vem e pede livros para começar a aprender ou para abrir a sua empresa. Então, assim, são clientes extremamente diferentes se você gosta de ler ou não. E se você gosta de ler um certo gênero, vai chegar muita gente assim. Já aconteceu muito também, por exemplo, indicação para quem não consegue esquecer o ex. Amigas pedindo livro para outras amigas que estão passando por esse problema de término de namoro. Também tem muito. Pós em depressão pós-parto. Também já ouvi várias vezes. Depressão pós-parto, você pode escolher não só autoajuda, autoconhecimento, mas também literatura. Tem que saber escolher bem se for literatura, se aquele personagem está passando por isso, porque às vezes pode até piorar a situação da esposa. Pior de todas, gente, foi assim, uma mãe em desespero que veio até a mim e perguntou isso. Uma indicação para a filha de 15 anos que queria acabar com a própria vida. É um tema chato? É. E foi o mais difícil para mim, porque você tá falando ali diretamente com a mãe que tá passando por aquilo. E aí o medo de indicar uma coisa errada, indicar algo que tá bem longe de ajudar essa menina. Então, eu não lembro o que eu indiquei exatamente. Eu devo ter indicado uma bateria de livros, lançamentos para a idade dela também, alto astral, sabe? Que um livro pode ajudar essa pessoa. Então, você tem que ter o quê? Conhecimento. Você tem que saber exatamente que cliente vai chegar e muitos extremamente específicos, e você vai ter que fazer isso, vai ter que indicar. Todo mundo que trabalha com atendimento cliente sabe exatamente que passa perrengues com essas pessoas. Mas as livrarias podem ter as suas peculiaridades. Eu tracei aqui 5 perfis de clientes recorrentes em livrarias. Primeiro é o cliente que acha que você é uma enciclopédia. Tudo que ele te perguntar na livraria, você vai saber. Não importa a quantidade de livros que tem lá, você sabe tudo, você conhece tudo. A pessoa vai chegar e falar: moça, não sei o nome do livro, eu não sei o nome do autor, eu não sei a editora, mas eu sei a frase que tem atrás do livro. O segundo perfil que já aconteceu bastante é que se você não tem um livro para aquela pessoa, já acabou, ou esgotou, ou só por encomenda, enfim, ele fala que a livraria vai fechar, que a livraria tá falindo. Você vai atender clientes que provavelmente nem vão prestar muita atenção em você enquanto fala. Você tá lá explicando sobre o livro, cheio de paixão e amor. E aí geralmente você pega uma cliente que tá com criança, e aí você fica lá tentando escutar ela, mas a criança não cala a boca, e você tenta mandar a criança calar a boca e não consegue, e ela vira e fala: ah, moça, pode deixar, depois eu volto, eu tô com criança, volta outra hora, tá? E ela nunca mais volta. Também tem aqueles que quando vem falar o nome do livro ou o nome do autor errado, a gente corrige, eles simplesmente vão embora, porque eles insistem que eles estão certos. E o quinto perfil que eu separei são os clientes que entram com comidas e bebidas. Isso é algo que a gente não proíbe, isso é algo que nunca na livraria proibiu, não sei se nas outras tem essa proibição, mas a gente sempre pede para ter cuidado, só que eles nunca têm cuidado. Um fato curioso que é muito legal sobre perfil de cliente: todos os livros que eles esquecem o nome são de capa azul. Gente, isso é certo. Se você trabalha em livraria, já trabalhou, sabe o que eu tô falando. Existe uma livraria no Rio chamada Leonardo da Vinci. Ela postou até uma foto colocando numa mesa só livros de capa azul. Certamente a pessoa vai olhar e provavelmente vai lembrar o nome do título porque ela esqueceu daquele livro.
Livrarias hoje elas não conseguem sobreviver só com venda de livros. Sabe aquelas livrarias que a gente vê em televisão, né, como eu comentei, ou aquelas livrarias de bairro, ou ainda as livrarias independentes que são tão aconchegantes e você só realmente tem livros, mas as grandes redes é livraria e papelaria, ou vende eletrônicos. Eu já vendi vários, mouse, teclado, PlayStation 4, PlayStation 5, em épocas de Natal então, e fora o álbum da Copa que teve no passado, foi a maior venda das livrarias grandes, e antigamente a gente via álbum da Copa onde? Nas bancas, que é onde vendiam as revistas. Hoje é nas livrarias. A livraria que eu trabalhei, além de eletrônicos, vendia muitos presentes, mimozinhos, sabe, que combinassem com livros. Claro que os livros são os que mais vendem, né, em épocas de presentes principalmente. Quando começou a venda de BookTok, que hoje você entra nessas livrarias grandes, você vê um espaço só de TikTok. Livros recomendados pelos TikTokers, né? Então ficou muito famoso e aumentou ainda mais a venda das livrarias. Então, de certa forma, isso foi bom, né? O tópico importante que eu queria falar. Existe diferença entre vendedor e livreiro? Bom, a definição correta para livreiro é a pessoa que trabalha com livros. Então, desde o dono de livraria que abriu, ou desde o funcionário que está indicando o livro e vendendo. Hoje podemos falar que os criadores de conteúdos também são livreiros na parte literária, né? Então, eles estão lá indicando livros e automaticamente a pessoa vai no link, compra. Então, você influenciou alguém a comprar. Tem muita gente que pensa que só por você gostar de ler, ama ler ou coleciona livros, você é um livreiro. Não. Esse termo é para bibliofilia. São essas pessoas que têm amor pelos livros e colecionam ou caçam edições raras de livros. Não tem nada a ver com livreiro. O livreiro é só a pessoa que trabalha com o livro. O vendedor, ele está associado a qualquer tipo de produto. E os meus 5 anos que eu trabalhei nessa livraria, eu nunca, gente, por incrível que pareça, nunca fui chamada de livreira, nem eu e nem meus colegas de trabalho. A gente comemora todo dia 14 de março o dia do livreiro, mas o nosso nome mesmo é só vendedor de livro. Acaba que esse nome fica em desuso, porque livreiro já significa vendedor de livros. Por que eu tô falando isso? Porque os livros, para essas grandes empresas, ela é um produto. É por isso que eu sempre falo para não romantizar. Óbvio que nenhum trabalho você deve romantizar. Todo trabalho tem o ponto negativo, o ponto positivo, né? O ponto positivo que eu tive na livraria foram muitos momentos bons com clientes que eu consegui fazer uma amizade. Dias eu mostrei o livro da Raquel de Queiroz, que tinha o marcadorzinho de uma amiga, cliente, né? Eu tenho o livro também do Lúcio Cardoso, que eu indiquei para uma moça, me dando o livro de volta para eu poder ler. Porque quando eu indiquei para ela, era um livro que eu já estava para comprar, eu queria ler aquele livro. E eu indiquei porque eu estava super empolgada para começar a ler. E só de contar um pouco da história, sem mesmo ter lido, ela comprou. E ela leu, gostou e depois me deu. Pena que eu não consegui falar com ela, ela deixou pra mim, consegui agradecê-la. Mas também acontece isso, você consegue ter conexão com essas pessoas e elas sempre voltam pra te elogiar, elas sempre voltam pra comprar mais com você. Mas mesmo eu falando pra não romantizar, é óbvio que é importante você amar os livros, ter essa paixão de conhecer e passar para as pessoas, porque a forma que você vai fazer isso é diferente. Então o cliente ele percebe quando você realmente gostou daquele livro e indicou. Então acaba dando um ponto a mais para a pessoa levar. Às vezes a pessoa nem quer levar aquilo, ou ela só queria comprar um livro e acaba levando o outro, justamente pelo fato de você ter uma abordagem muito boa e querer que a pessoa compre. Com certeza para os donos de livrarias, donos de editoras, eles estão ali criando aquilo porque eles gostam de livros. Agora, quem está no ramo, quem está nessas redes grandes, por exemplo, gerentes, subgerentes, na parte administrativa, não necessariamente eles precisam gostar. Às vezes eles passam a ter o hábito porque estão naquela área, né, dos livros e acabam gostando depois. Na livraria que eu trabalhei, gerente que gostasse de ler, acho que só uma gostava, mas os outros é fazer o barco funcionar. Aquela romantização toda, isso não existe. Agora, depois de tudo isso que eu falei, gente, é ou não é bom trabalhar em livraria? Bom, a minha experiência foi boa, apesar de passar por algumas situações ali que eu realmente não gostei. Clientes te insultando, clientes te xingando. Quis passar por isso, mesmo que de todos os clientes que você passou foram ótimos, aquele ali acaba com o seu dia, mas também existe o contrário. Vários clientes que você passa que são bem arrogantes, um que vai se dar tão bem contigo, que você vai amar atender, ele também pode fazer o seu dia. Depende muito, todo trabalho tem isso,
mas eu acho que é legal a gente ter conhecimento de como que funciona tudo isso, como que funciona a realidade das livrarias grandes, como que as pessoas enxergam as livrarias. Mas o bom que eu ganhei com a experiência de trabalhar na livraria foi as relações com pessoas, foi conseguir falar melhor com o público. Eu tinha um pouquinho isso, porque eu trabalhei muito em escola, antes de trabalhar em livraria. Eu fiz magistério, que é o chamado normalistas, né? Então dei muita aula para criança, desde o prezinho até o ensino fundamental 1. Então dei aula tanto em estágio, fui auxiliar de professora. Então essa era a minha área. E acabei indo para a livraria porque também sempre foi o meu sonho, mas no Rio ninguém me deu oportunidade. Então, afinal, para você ser um livreiro completo, você tem que ter conhecimento. Se você está buscando trabalhar numa livraria, tenha conhecimento. Você gostando de ler ou não, você tem que buscar por isso. Se você é uma pessoa que gosta, por exemplo, só de romances e alguém pede livros de autoajuda, você tem que conhecer esses livros. Eu, por exemplo, só leio romances, ficção literária. E aí vem muita gente pedir livros de economia, livros de investimento, autoajuda, religião. Como é que eu vou indicar isso? Eu também participava muito de eventos. As editoras também iam lá e passavam os seus lançamentos. A gente acaba tendo um pouco de conhecimento através das editoras. Era muito pouco, gente. Então acho que tinha que vir mais de você. Não são todas as livrarias que vão te dar esse preparo. Realmente você vai penar. Se você não buscar conhecer o seu produto, ninguém vai te ajudar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Me conta também se você já trabalhou com atendimento ao cliente, ou se já trabalhou em livraria, como que foi a sua experiência. Fala pra mim também se você quer trabalhar em livraria ou se você sempre teve um desejo, né, no passado de trabalhar em uma. Se imaginou que era mais ou menos assim, se imaginou que tinham clientes desse jeito também. E eu quero agradecer muito que todo dia tem chegado gente nova aqui. Agradecer aos comentários, que o pessoal tá gostando dos conteúdos. Gente, eu fico muito feliz de verdade. Eu não imaginava que ia ter uma comunidade literária tão grande aqui no YouTube e tô conhecendo muito mais gente assim. Então, muito, muito obrigada. Sejam muito bem-vindos os novos inscritos. Até o próximo vídeo do Bruni Livros. Tchau!